Olá, segundo, tudo bem? Vamos iniciar nossa videoaula. Então, aqui é o professor Genuíno, nós vamos dar continuidade ao nosso método de ensino, por enquanto, através desse material, tá ok? Que nós vamos fazer as videoaulas. Então, vamos continuar, né, a partir da lição da aula, né, 55 e 56, agora na apostila bienal 8, beleza? Aí de pH e finalizar também para a gente poder entrar agora na química orgânica, tá? Nós iniciamos falando sobre pH, verificando, né, as constantes, né, e também as concentrações dos íons, tá? Nesse caso, constante da água, quando a gente fala de equilíbrio químico iônico, né, nós temos a molécula da água se deslocando, né, se desdobrando, abrindo-se em íons de hidrogênio, né, e íons de hidroxila. Tá? Então esse seria o equilíbrio iônico da água. E o produto iônico da água, ele é a sua constante, né? A constante de equilíbrio da água, tá? Que vai ser igual à concentração, né, do íon hidrogênio, tá? Vezes a concentração do íon hidroxila, tá bom? Ambos vão dar uma temperatura de 25 graus Celsius, né? 10 elevado a menos 14. Com isso a gente vê então o pH. pH seria então o que? A base log, né, menos log, né, da concentração de hidrogênio, pH, né, é o menos log da concentração de hidroxila. Como assim? Então, quando o equilíbrio, né, e também, vamos dizer, neutro, o pH, tá, da água, ele acaba sendo 7. Por quê? A constante... Eu vou cortar essa parte, tá? Então, o pH e o pOH, né, seriam indicativos para a acidez ou basicidade de uma substância, tanto da água como qualquer substância em solução aquosa. Nós podemos medir ali, identificar qual que é o seu pH. Se essa solução ela encontra-se em caráter, né, ácido, ou em caráter básico, ou até mesmo em situação de caráter neutro, tá bom? E como isso? Então a gente sabe que o pH nós medimos através das concentrações dos íons hidrogênio e dos íons hidroxila. Tá? Quando a gente fala de concentração constante da água, né, constante de equilíbrio da água, nós vamos ter a concentração de hidrogênio íons como íon, né, positivo, e da hidroxila como íon negativo. Então, se eu tenho, né, o pH, ele é o menos log dessa concentração do íon hidrogênio, do cátion íon hidrogênio, e eu tiver, né, a concentração do cátion hidrogênio de 10 a menos 7, é só fazer o cálculo, então, para poder transformá-lo em ordem de pH, em grandeza de pH. Como? Menos log de 10 a menos 7, né, eu vou descer o 7, menos 7, né, e log de 10, tá? Menos 7 vai dar 7 positivo, log de 10 ele é 1, então pH nesse caso aqui vai ser igual a 1. E o mesmo acontece, né, com a hidroxila. Se a constante, né, se a concentração desse íon hidroxila ele é menos 10 a menos 7, é só fazer o mesmo cálculo que eu vou encontrar que o pOH, então, ele vai estar igual a 7, tá bom? Ou seja, então, as soluções elas podem ter, né, caráter neutro, ácidos e básicos. E como isso funciona? Né? Se a gente olhar na tabela aqui, também na tabela que está na página 208 da apostila de vocês, nós vamos ver que em uma solução neutra, a concentração de íons hidrogênio é igual à concentração de íons hidroxila. Né? Então, a quantidade de um e do outro vai ser igual. Já na condição ácida, a quantidade de íons, né, cátion e hidrogênio, vai ser muito maior do que a dos íons de hidroxila. E o inverso acontece em condição básica, né? Ou alcalina. Básica e alcalina é a mesma coisa, quer dizer então que a substância ela não é neutra nem ácida, ela tem um pH mais elevado. Então, nas condições básicas, né, a quantidade do íon hidroxílio, dos íons hidrogênio, eles são menores que da hidroxila. Então, quando a gente fala em concentração, né, a concentração na neutra do íon hidrogênio, ele é igual a 10 a menos 7. Na ácida, ele é maior que 10 a menos 7 e na básica, ele é menor que 10 a menos 7.
A hidroxila, ela também vai ser 10 a menos 7 quando a gente fala em caráter neutro, tá? Porque se um tem que ser igual ao outro, então eles têm que ter a mesma quantidade e o mesmo se aplica para pH. Sendo um inverso, né? Sendo diferente, na verdade, quando a gente fala de acidez, né? Então, a quantidade da concentração de hidrogênio é maior e da hidroxila é menor. Na básica, isso é inverso, né? Então, a hidrogênio tem que ser menor e a hidroxila tem que ser maior. Na acidez, o pH tem que ser menor que 7, né? E o pOH tem que ser, pH tem que ser menor que 7, pOH maior que 7. E quando a gente fala de basicidade, é diferente, o pH tem que ser maior que 7, né? Nós fizemos aquela fila de pH, nós vimos do 0 ao 14, 7 fica no meio, né? Então, de 7 para trás, menor que 7, nós temos substâncias ácidas, maior que 7, substâncias básicas, e no 7 nós vamos ter as substâncias neutras, onde está exatamente isso aqui, tá bom? Vamos lá, então, segundo, para a gente poder fixar esse conceito que nós já aprendemos, estamos apenas revendo, vamos fazer os exercícios aí da página 209, tá bom? Vou fazer o exercício 1, tá? Eu vou pedir para que vocês façam do 2 até o 5, é isso? Do 2 até o 5 e a gente corrige ele na nossa aula ao vivo mais tarde, tudo bem? Então, vamos lá, o exercício 1 ele fala assim, ó. Num laboratório de química são encontradas 4 frascos contendo soluções aquosas a 25 graus Celsius. Então, vão ter solução diluídas, né, em água, e elas estão na temperatura de 25 graus Celsius. As informações de cada rótulo são mostradas a seguir. Então, no frasco 1, eu vou ter no frasco 1 HCl, né, a 0,01 mols por litro. Opa, HCl, começou com H, então é ácido, né? Então eu vou ter um ácido clorídrico, em concentração, né, de 0,01 mols por litro, tá? Lembrando, HCl é um ácido forte, ele ioniza 100%, tá? Então ele vai ter uma concentração de hidrogênio, íons positivos, né? Hidrogênio, cátions, de 0,01 mols por litro. No segundo frasco, né, H2SO4, né, ácido também, né, nós temos aqui um sulfato, então nós vamos ter ácido sulfúrico em concentração de 0,0005 mols por litro, tá? Então nós temos aí outra condição de ácido, um ácido que tem grau de ionização, que nós precisamos ver, né, quantos oxigênios, né, em questão em relação ao hidrogênio, dividir, saber se ele é um ácido forte, ele é um ácido fraco, ou ele é um ácido meio forte, tá bom? E aí fazer o grau de ionização dele. Legal. No frasco 3 nós vamos ter aqui, ó, olha só, um ácido orgânico, né? Ácido acético, CH3COOH, a 0,5 mols por litro. Ácido orgânico, vamos lembrar daquele conceito? Geralmente ácido orgânico são ácidos fracos, né? Então, se é ácido fraco, eu tenho que saber o grau de ionização dele para que eu possa, então, fazer aí a concentração do pH dele, tá bom? Muito provavelmente ele dê aqui, determine a concentração dos íons total da solução de ácido acético do seu pH. Beleza, ele dá um grau de ionização. A gente consegue achar o grau de ionização através dos oxigênios. Legal. E o último elemento, que é o elemento, né, NaOH. Opa, terminou com hidroxila. Terminou com hidroxila, a gente sabe então que isso aqui é uma base, é uma solução alcalina, tá bom? Ou seja, o elemento aqui levado em consideração é o OH, né? Então vamos saber aí quanto que é o OH dessa substância. Ou seja, vamos saber aí se ela é uma substância literalmente básica, ácida ou neutra, tá bom? Lembrando que ele está a concentração de 0,1 mols por litro. É uma base da família 1A, né? Bases da família 1A são bases fortes, ou seja, a sua ionização é 100%, tá? Quando a gente fala de ácido forte, base forte, a gente tem que lembrar que a ionização dessas substâncias são 100%. Então, tudo aquilo que tem, tudo aquilo ioniza. Vai ionizar, né, em cátions e íons com a mesma quantidade em concentrações. Tá joia? Vamos fazer então esse exercício? Exercício A, ele pede, calcule o pH da solução do frasco 1. Vamos fazer isso? Vamos mudar a luz aqui e a gente retorna.
Então, vamos calcular o pH da solução do frasco 1. Então, tem um ácido forte, HCl, né? Então, o ácido forte, ele vai, né, dissociar ali em H+, íons H+, e íons Cl-, tá bom? Na mesma proporção. Como eu quero saber pH, quem me interessa aqui, né, quando a gente trabalha com pH, pOH, quem interessa para nós é íons hidrogênio e íons hidroxila, ou seja, H+, e OH-. Então, eu tenho aqui o meu grau, né? A minha concentração dessa solução era 0,01 mols por litro. Então, ionizou 0,01 mols por litro. Ou seja, então, a concentração do meu hidrogênio, do meu íon hidrogênio, cátion hidrogênio, é de 0,01 mols por litro. Ou seja, né? 10 a menos 2. Por que 10 a menos 2, professor? Se eu pegar aqui e contar, ó, 1, 2, então vai ficar 10 a menos 2, tá bom? Porque eu andei com a casa da vírgula, né, para cá, fazendo com que então ele se deslocasse. Então eu elevo este número a 1 vezes 10 a menos 2. O 1 é um número não representativo, não preciso colocá-lo. Então logo eu tenho ele, né, 1 vezes 10 a menos 2. Com isso, né, eu calculo agora o pH. Como que é pH? pH é menos log da concentração do cátion hidrogênio. Né? Então, pH é igual a menos log de 10 a menos 2. Como é que fica? Eu vou descer, então, o expoente para frente, vai ficar menos 2, vezes log de 10. Menos 2 dá 2, log de 10 é 1, 2 vezes 1, 2. Então, o pH da minha solução, da minha substância, ela é igual a 2. Quer dizer, então, que essa substância é uma substância ácida. Beleza? Vamos fazer a letra B? Vou mudar o quadro. Então, pessoal, vamos lá. Letra B, né, está escrito assim, ó, escreva a equação de ionização do ácido sulfúrico e calcule o pH da solução do frasco 2. Né? Então, no frasco 2 nós vamos ter H2SO4, né, a 0,05 mols por litro. Opa, então é um ácido no qual ele tem oxigênio e eu preciso calcular o grau de ionização dele para saber se ele é, né, um ácido forte ou um ácido fraco, né? Como que eu faço isso? 4 menos 2, 2. 2 quer dizer, então, que ele é um ácido forte. Então, se ele é um ácido forte, a ionização dele vai ser 100%. Vamos escrever a equação e vamos calcular o pH? Vamos mudar o quadro e a gente volta. Ótimo, então nós descobrimos, né, que ele é 2, sabemos que ele é, então, um grau de ionização 100%, tudo que tem vai ionizar, vai se converter, né, em íons de cátion H+, e íons de cátion SO4-. Deixa eu corrigir, menos 2 aqui, ó, perdão, tá? Então, o que acontece? Eu tenho 1 mol desse ácido, né, se decompondo em 2 mols de hidrogênio. A concentração desse cara, inicialmente, é de 0,0005 mols por litro. Um único mol, né? 2 mols dele, quantos mols eu vou ter, então, do íon hidrogênio mais, do cátion hidrogênio? Né? Então, fazendo regrinha de 3, X vai ser igual a 0,01 mols por litro. Ou seja, a concentração, né, do hidrogênio que ionizou foi de 0,01 mols por litro. Ou 10 a menos 3 mols por litro. Usando o cálculo para poder fazer o pH, né? pH é igual a menos 3 log de 10. Né? Menos 3 vai dar mais 3, log de 10 é 1. 3 vezes 1, 3. pH, então, ele é igual a 1, a 3. Eu ia falar 1, perdão. Tá ok? Então, confiram se vocês acertarem. Vamos fazer, então, vou mudar o quadro para a gente fazer aqui a letra C. Ok, letra C, então, ele fala assim, olha. Determine a concentração dos íons cátion, né, hidrogênio livres na solução de ácido acético, determine seu pH. Então, nós temos um ácido acético onde o seu grau de ionização ele é de 2%. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho um ácido acético, né, ele se dissociando, né, ele se decompondo em CH3COO. Tá bom? Eu sei que o grau de ionização dele é 2%. A concentração que eu tenho inicial desse ácido, né, é de 0,05 mols por litro. Então, ou seja, ele está se decompondo em 2% de cátion, né, íons hidrogênio livres H+, e de ânions aí também, e apenas 2%.
Então, o que eu vou fazer? Simplesmente calcular quanto que é 2% dessa concentração. Então, 2% de 0,5 ele vai dar um total de 0,01 mols por litro, que seria aí a concentração dos íons hidrogênios livre, tá bom? Ou seja, a concentração dos íons hidrogênio, cátion hidrogênio, é igual a 0,01 mols por litro, ou 10 a menos 2 mol por litro. Calculando um pH, né? Menos 2 vezes log de 10, menos 2, 2, log de 10, 1. Então, pH dessa substância é igual a 2, tá bom? Vamos fazer agora, tem a letra D? Tem a letra D. Vamos fazer a letra D para a gente finalizar, que na verdade é com a base, né? E uma base da família 1A, que é uma base forte, ou seja, o seu grau de ionização é de 100%. Então, toda essa substância vai se decompor, né, em cátions, né, Na+, e ânions OH-, que seria a hidroxila. Vou mudar o quadro e a gente retorna. Vamos lá, letra D fala assim: escreva a equação de dissociação do hidróxido de sódio e calcule o pH da solução 4. Opa, vamos lá então, olha só. Vamos escrever a equação NaOH, hidróxido de sódio, né? Dissociando em íons de cátion Na+, e de ânions OH-. Opa, eu tenho hidroxila. É uma base forte, uma base que tem como origem aí uma substância da família 1A. Se é uma substância da família 1A, então essa base ela é forte. Se ela é forte, ela vai ionizar, ela vai dissociar 100%, tá bom? Então eu tenho 0,1 mols por litro, conforme fala aqui, ó, no enunciado, né? 0,01 mols por litro. Então ele vai dissociar 100%, formando 0,1 mol por litro de hidroxila, né? Logo, a concentração, né, da hidroxila, ela é de 10 a menos 1 mol por litro. Eu andei com a vírgula para cá, então ficou 10 a menos 1. pOH, então, vai ficar menos 1 é vezes log de 10. Ou seja, pOH é igual a 1. Mas ele não pede pOH, ele pede pH, né? Então, o pH dessa substância é 13. Vai perguntar, como você chegou no 13? Olha só, pH mais pOH é igual a 14. Lembra que pH ele vai ser 7, né? E pOH também 7, para que eles juntam dê 14, que é o limite total ali, né? Da leitura de pH. Então, se eu tenho pOH, né? E eu sei qual que é o total, então, P é 14. Eu vou isolar, né, o pOH, trazendo então o pOH para cá, vai ficar como menos, então vai ficar pH é igual a 14 menos pOH. pH, então, é igual a 14 menos 1. pH, portanto, vai ser igual a 13, tá bom? Assim que nós chegamos aqui ao pOH de 13. Aqui eu tinha colocado uma setinha que saiu apagada. Eu vou fortalecer, somente para mostrar como que nós chegamos ao pH 13 aqui, tá bom? Confere com de vocês, vê se deu certo. Se deu certo, parabéns. Pessoal, vamos retornar fazendo o exercício do 2, tá bom? Ao 5, melhor, vou retornar corrigindo, né? Então ainda a gente se vê mais tarde, eu faço a correção do 2 ao 5. Até lá vocês postem na plataforma o exercício do 2 ao 5, tá bom? Até lá, ó, beijo no coração de vocês, a gente se vê mais tarde.